Já alguma vez tiveste uma sensação de desconforto enquanto estás num quarto de hotel, especialmente quando estás sozinho? Provavelmente não. E eu também duvido que alguma vez tenhas estado num hotel sozinho, mas quando eu era criança eu ficava sempre com medo de dormir em hotéis. Olhava para aqueles cantos escuros do quarto 20 em 20 segundos pensando que ali estaria alguém. Este meu medo não só dava comigo em doido, como enlouquecia os meus pais, visto que eu insistia sempre em dormir no meio deles até eu ter pelo menos uns 9 a 10 anos. Enfim, eu eventualmente teria de crescer, ou pelo menos deixar de dar a impressão de ter medo, e comecei a dormir na minha própria cama ou partilhá-la com a minha irmã. Agora, tenho 24 anos e vivo sozinho. E na minha área, eu tenho que fazer imensas viagens em trabalho, e numa viagem em particular para fora da cidade, eu fiquei hospedado no Comfort Inn, em Norte Califórnia, com todos os custos pagos pela minha empresa, claro. Estava na área para uma reunião com um escritório numa cidade diferente, e este hotel era a minha casa durante esta noite. Ficava do outro lado da rua de um grande stand de automóveis. Isto é tudo o que me lembro relativamente aos arredores do hotel. Qualquer das maneiras, eu ia-me embora no dia seguinte, por isso estava desejoso de apenas relaxar no hotel e ver alguns filmes. Ironicamente, eu estava a assistir ao primeiro filme do Sol, e eu juro que durante a cena que o Adam está a ouvir sons no seu apartamento, a minha paranoia de criança começou a voltar por uns momentos quando eu pensei ter ouvido uns barulhos do tipo estalinhos que vinham de dentro do armário. Tendo 24 anos, eu disse a mim próprio que eu tinha de superar este medo infantil sem sentido. Por isso, eu simplesmente aumentei o volume da televisão e tentei ignorar. Ao mesmo tempo, tomei 2 comprimidos para dormir para que adormecesse quando o filme terminasse. Algum tempo depois, o filme acabou. Eu desliguei a TV e virei para o lado para dormir. Isto foi quando os estalinhos se tornaram aparentes novamente. Não eram constantes nem nada. Era do tipo, uma vez por cada minuto, eu ouvia este barulho tipo estalinhos que eu não consigo descrever bem, que vinha de dentro do armário. Não estava a acontecer assim tão frequentemente para realmente me incomodar. E os meus comprimidos para dormir já estavam a fazer efeito. Por isso, eu adormeci em tipo 10 minutos. A próxima coisa de que me lembro foi de acordar com o barulho de tecido a ser tirado de um lado para o outro. Eu saltei para uma posição vertical, mas estava literalmente demasiado escuro para ver sequer um passo à minha frente. Depois de eu ligar a luz na minha mesinha de cabeceira, ali eu vi alguém vestido de todo preto com um capuz posto sobre a sua cabeça com provavelmente 1,95 m de altura e uns 115 kg a remexer na minha mala. Eu gritei do topo dos meus pulmões e em resposta ele fugiu do quarto. Ele roubou a minha carteira e o meu relógio, mas também criou uma memória duradoura que cava mais fundo, aquele que já era um enorme medo que vinha desde criança. Eu nunca tinha ouvido uma história sobre isto nas notícias ou em qualquer outro lado. Por isso, o facto disto ter acontecido a uma pessoa como eu, alguém que já tinha um tão estranho e específico medo desde pequeno, foi catastrófico para mim. Quando eu tinha 17 anos, eu comecei a desenvolver uma certa antipatia com o meu pai, que é uma pessoa extremamente teimosa e impulsiva. As tensões entre nós foram ficando piores ao longo dos anos, e chegou ao ponto em que eu muitas vezes teria de sair de casa e passar a noite fora, depois de entrar em grandes discussões com o meu pai sobre coisas pessoais das quais eu não vou falar agora. Algumas vezes, eu ficava em casa de amigos, enquanto outras vezes eu simplesmente ficava a passar a noite num hotel. Isto aconteceu no dia 9 de maio de 2015. Eu tinha 21 anos na altura, e depois de uma grande cena em casa com o meu pai, eu tive de sair de lá para o meu próprio bem. Eu fiz um check-in num hotel perto de casa, chamado Quality Inn and Suites, que ficava a uns 800 metros da minha casa. Eu estava a gastar pouco menos de 100 euros para lá passar a noite, mas não tinha outro sítio para ficar. Desta vez, ainda era cedo. Normalmente estas grandes discussões acontecem durante a noite. Eram tipo umas 4 da tarde, por isso decidi relaxar pela piscina que ficava no exterior e tentar acalmar um pouco. Foi divertido, eu era o único hóspede no hotel. A piscina estava vazia, os corredores estavam vazios, até mesmo o lobby estava vazio, com exceção, claro, da recepcionista. Mas também, mais uma vez, era maio, e nós não vivíamos numa cidade de grande destino turístico onde as pessoas costumam vir passar férias. O meu quarto ficava no meio do corredor no segundo piso. Eu não fazia ideia do porquê de me terem dado aquele quarto, visto que era uma das únicas pessoas ali hospedada. Eu estive a fazer tempo no meu quarto depois da piscina por um bocado, que foi quando ouvi um leve bater na porta. Eu esperei que alguém gritasse serviço de quarto, mas nunca o fizeram. Logo, eu ignorei. E para minha surpresa, mesmo tendo eu posto o sinal na porta de não incomodar, eu ouvi o bip da porta e depois esta lentamente a ser aberta. Eu disse em voz alta, não, obrigado, agora não. Eu não conseguia ver o empregado que estava na porta, pois havia uma parede que bloqueava a vista da cama para a porta.
Houve uma pausa, e eu repeti o que tinha dito outra vez, ficando mais curioso sobre o porquê desta pessoa ter entrado, depois de já ter dito que não queria. Foi então que a porta de repente se fechou abruptamente. Na verdade até me assustou, de maneira que até me fez levantar da cama e seguir a pessoa para lhe dizer que isto tinha sido rude. Quando abri a porta para o corredor, eu olhei para a minha direita, nada. Então eu olhei para a minha esquerda e ao fundo do corredor eu vi a perna direita de uma mulher a virar a esquina para a esquerda antes de desaparecer. Como é que ela chegou ali tão depressa? Questionei-me. Eu corri até ao fundo do corredor e foi quando ouvi uma outra porta a fechar-se. Quando virei a esquina, nada. Já lá não estava ninguém. Talvez apenas uns 20 quartos de hotel desocupados. Eu estava tão confuso e honestamente um pouco assustado. Eu fui então até à recepção para fazer queixa desta empregada mal educada. A recepcionista disse-me que devia ser a Rosa. Ela disse que iria questionar sobre ter fechado a porta daquela maneira quando a visse. Eu agradeci-lhe e fui jantar a um restaurante de fast food ali perto. Quando voltei para o quarto, eu estava ao telemóvel com a minha mãe que me estava a dizer para não voltar já para casa porque o meu pai ainda estava super irritado. Eu entrei no quarto e contei-lhe o quanto depressivo eu estava com todas estas discussões estúpidas. Ela percebeu-me. Quando desliguei, ainda eram apenas 8 da noite, mas eu queria que a noite acabasse. Fui lavar os dentes e fui ver um pouco de televisão até então ir dormir, por volta das 9 horas. Eu acordei com um barulho. Assim de repente não consegui perceber o que era. Sentei-me na cama, esfreguei os olhos e fiquei a ouvir com atenção. Tens de os deixar entrar. Estava ali alguém simplesmente parado à beira da minha cama do lado esquerdo, elevando-se sobre mim. Eu gritei e senti uma enorme vontade de vomitar ao mesmo tempo. Senti uma sensação terrível e aterrorizante. A pessoa então agarrou o meu pescoço e começou a apertá-lo enquanto gritava que nem maluca as palavras: "Seu monte de p***". Era uma senhora mais velha, com um aperto fraco. Eu consegui fugir facilmente e corri para a porta do quarto. Eu a ouvia a seguir, mas ela parou à porta quando eu corri pelo corredor na direção da recepção. A recepcionista admitiu que um dos funcionários tinha perdido a sua chave mestra, que tinha acesso a todos os quartos do hotel, algo que eles eram obrigados a reportar ao diretor. Eu estava obviamente furioso. Recebi um reembolso, fiz a descrição da senhora aos polícias e depois fui então para casa, onde o meu pai ainda conseguiu demonstrar algo perto do que se possa chamar de simpatia, depois de eu explicar o que tinha acontecido. Desde então, na verdade, eu nunca mais tive de passar a noite fora de casa, e espero que continue assim. Sim, e eu não tenho absolutamente nenhuma ideia do que tenha acontecido a essa mulher avariada da cabeça que me tentou matar. Isto aconteceu no verão e penso que tinha 12 anos na altura. Eu estava hospedado num hotel numa grande cidade com a minha mãe e o meu irmão mais novo. Nós estávamos ali de visita a familiares distantes, mas escolhemos ficar num hotel em vez de ficarmos em casa deles. O meu irmão é bastante mais novo que eu, por isso era comum que me pedissem para ficar de olho nele. No dia que chegámos, minha mãe pediu-me exatamente isso, enquanto ela nos fazia o check-in e levantava o nosso cartão para entrar no quarto. Por isso, eu e o meu irmão sentámos num sofá no lobby e relaxámos um bocado. Enquanto lá estávamos sentados, um homem nos seus 40s entrou no hotel. O sofá estava virado para as portas do hotel, por isso eu consegui vê-lo bem. Eu lembro-me dele ter um aspecto bastante comum e banal, por isso, tentar descrevê-lo detalhadamente poderia gerar várias imagens bastante diferentes. Ele entrou no hotel e sentou-se no sofá oposto ao nosso. Inicialmente eu nem pensei nada em relação a ele, até que me apercebi. Ele não tinha ido ao balcão primeiro, ele apenas entrou e sentou-se. Fez-me sentir um pouco desconfortável. Talvez eu estivesse a ser um pouco paranoico, mas eu pensei que ele talvez nos tivesse seguido. Felizmente, a minha mãe chamou-nos e disse-nos que o nosso quarto estava pronto. Nós então saímos do lobby e fomos para o nosso quarto, e pouco tempo depois saímos do hotel para irmos ter com a família. Eu esqueci-me do homem o resto do dia. Nós voltámos para o hotel por volta das 7 da tarde, e a minha mãe disse-nos que podíamos ir nadar para a piscina do hotel. Fomos todos ao nosso quarto, mudámos de roupa e fomos para a piscina. Poucos minutos depois de entrarmos dentro d'água, o mesmo homem de antes entrou na sala da piscina e sentou-se. Ele estava vestido com umas jeans e uma sweatshirt, por isso ele obviamente não estava ali para nadar. Mais uma vez, na altura não liguei muito, até que consegui ver que a minha mãe estava visivelmente a ficar preocupada. Ela então veio até mim e disse-me que se ele não se fosse embora em 5 minutos, nós tínhamos de ir embora para o nosso quarto. 5 minutos passaram e ele ainda ali estava. Por isso, pegámos as nossas coisas e fomos embora. Por esta altura já eram 8 horas. Nós trouxemos um filme alugado para ver, por isso planeámos vê-lo e depois irmos logo para a cama descansar.
Eu reparei que a minha mãe estava um pouco nervosa por causa do homem que nos tem andado a observar, e isso deixou-me a mim também um pouco mais preocupado. A meio do filme, minha mãe levantou-se e foi para o chuveiro. Enquanto ela lá estava dentro, alguém bateu à porta e disse: Serviço de quartos. Eu achei estranho que a equipa de limpeza viesse tão tarde, mas nós precisávamos de outra toalha, por isso eu abri a porta. Eu gostaria de não ter sido tão estúpido. Era o mesmo homem assustador de antes. Ele deu-me um sorriso e um pequeno aceno com a mão. Eu simplesmente fiquei ali, tipo imóvel, e a minha mente começou a pensar literalmente no pior cenário possível. Rapto, violação, tortura. Eu ouvi a água do chuveiro a fechar-se. Ele também ficou ali parado uns momentos, e depois então falou. Como foi a piscina? Nesse momento, a minha mãe saiu da casa de banho, viu o homem à porta, puxou-me para trás e fechou a porta com força. Ela trancou-a e ligou para a recepção do hotel para reportar o homem. Eu disse-lhe para simplesmente ligar para a polícia, mas ela não ligou. Ela então depois pediu para que nos mudassem de quarto. Foi então que ouvi passos no corredor a irem-se embora. Felizmente o homem tinha sido embora. Depois disso, nós mudámos de quarto e não voltámos a ver o homem durante a nossa estadia.